Pai poderoso e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir chegar ao final da tarde e nos reunir, Senhor, neste lugar que chamamos a Tua casa, Pai. No sentido daquilo que disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queremos Te agradecer por o Senhor nos ter permitido, Pai, cantar hinos em Teu louvor. E agora oramos para que o Senhor nos dê algo, Pai, para que nos incentive, Senhor, a Te buscar com mais afinco, Pai, um coração mais quebrantado, Senhor. E nós desde já Te agradecemos por isto, Pai Santo. Obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Hoje é um culto de oração. Quero procurar ser bem breve. Mas tenho algo a compartilhar. Uma escritura bastante conhecida. Tiago capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Deus abençoe pastor Daniel pela confiança. Vamos ler então. Os que encontraram acompanhem, os demais apenas ouçam, né? Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Levantai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Louvado seja Deus, podeis assentar. Nós vemos nesta escritura, irmãos, que nós sempre falamos de nos achegar a Deus, de buscar a Deus, de nos aproximar de Deus. Mas segundo Tiago está nos dizendo aqui, também há um achegar da parte de Deus para conosco. No sentido de buscar, até mesmo o profeta chega a dizer que nenhum homem busca a Deus. Sempre é Deus que busca o homem. Mas nesse sentido da aproximação, você observa que há uma aproximação também da parte de Deus. Poderíamos dizer, Ele encurta o caminho. Na mensagem Doutor Moisés, o profeta disse que a vontade de Deus de nos dar o Espírito Santo, creio que todos poderiam completar a frase, né? É maior do que a nossa em recebê-lo. Então você veja que há um desejo também da parte de Deus, e que se você tem um desejo em teu coração por Deus, você pode multiplicar isso para ter uma pequena noção do desejo que Deus tem por esse achegar teu e meu na presença dEle. Agora, muitas vezes nós cometemos um erro de pensar que Deus somente se achegará, vamos dizer assim, a uma pessoa que, vamos dizer assim, uma pessoa, um santo, e que muitos não são dignos desse achegar de Deus. E eu quero dizer nesta noite que nós não nos tornamos dignos de forma alguma da presença de Deus, a não ser quando nós mergulhamos pelo Calvário. É o único meio que nós temos para chegar a Deus. Mas muitas vezes, parece que o diabo vem e nos confunde. E, por exemplo, a pessoa diz assim, bom, hoje tem o culto de oração, mas eu tive um certo contratempo à tarde, ou eu disse isso, eu senti aquilo, hoje eu não vou orar.
Porque parece que lá no fundo do coração você sente assim, Deus não vai me ouvir. E existem certos estados de espírito que realmente Deus não vai falar conosco. Em uma das mensagens, o profeta chegou a dizer, fazendo um tipo entre Abraão e Sara, ele disse que Sara estava preocupada com o cabelo, com o vestido, e ela estava um pouco irritada, e o profeta usa essa expressão, me tomem pelo Espírito, ele disse, não pense que desta maneira receberá algo do Senhor, ele chega a dizer assim, nem vá na igreja nesse estado de espírito. Mas quando você entende que nós somos falhos, e é justamente por este meio é que vem, como disse Paulo, as nossas fraquezas, é por aqui que Deus nos aperfeiçoa. Então, olhando por este ângulo, nós precisamos tapar a boca do diabo e dizer, vai para lá. Você lembra, talvez, há algum tempo atrás, o pastor Daniel contou aqui no púlpito a história daquele menino que havia matado o pato da vovó dele. Quantos lembram? Alguns não lembram, né? Então, eu vou resumir aqui. O menino brincando por ali, jogou uma pedra ou algo assim e acabou acertando na cabeça do pato. E o pato morreu. E a irmãzinha dele, a irmã mais velha, viu o assunto. E ficou com aquele trunfo, vamos dizer assim, com aquela carta na manga. E num determinado dia, havia a louça para lavar, e geralmente quem lavava era ela. Ela disse, vem cá, lava a louça ali. Ele disse, não, mas eu vou. Ela disse assim, e o pato da avó? Ele disse, você viu? Ela disse sim. Se você não lavar, eu conto para a vovó. Foi ele lá lavar a louça. De repente passa a avó e diz, mas você lavando a louça? Me deu vontade de lavar a louça, avó. Outro dia era varrer o quintal, outro dia isso, outro dia aquilo. Chegou um tempo que ele não aguentava mais. Ele disse, vó, eu preciso conversar contigo, preciso confessar algo para ti. Lembra do pato, aquele pato branco ali? Pois bem, foi eu que matei o pato. Eu estava brincando, não tive intenção, mas eu joguei uma pedra e deu bem na cabeça do pato e o pato morreu. A velhinha abraçou ele e disse assim, sim, eu vi, eu estava na janela o dia que você matou o pato, eu sabia desde o primeiro dia. Aí ela disse, eu só estava observando até quando você ia levar isso sobre os teus ombros. E assim, irmãos, é o diabo. Ele vem e sopra no teu ouvido, olha o pato da avó, quer dizer, olha a palavra que você disse, olha o pensamento que você teve, olha a tua reação. E muitas vezes você cobra de si mesmo. E se você for ler a mensagem, A Estatura de um Homem Perfeito, eu amo essa mensagem, já tenho lido várias vezes. Aí o profeta disse assim, que quando nós viemos para a igreja, e observe que nós sempre ouvimos deste púlpito, que quando o diabo não pode puxar, o que ele faz? Ele empurra. Aí você vê que a pessoa começa a congregar e parece que sobre ela vem algo assim, bom, agora eu estou indo na igreja, eu preciso cuidar isto. E é certo que, nós temos que vigiar, mas sempre entendendo que há um processo para um novo nascimento, para uma nova natureza vir dentro de você, para você produzir lã automaticamente como a ovelha. Bem, o profeta chega a dizer, vai caminhando que isso vai cair em seu lugar em algum momento. Mas a pessoa diz assim, bom, agora eu estou indo à igreja e eu tenho que parar com isso, parar com aquilo, parar com aquele outro. É como uma panela de pressão, num momento, no outro, vai estourar. Agora, se você entender este processo, entender este caminhar, você vai ver, irmãos, que todos nós, quando começamos a caminhar, quando pequeno, nós dava 2, 3 passos e caía. Mas eu pergunto, o pai e a mãe cobrava? Não, eles iam assim, vamos dizer, felizes por ver que você conseguiu dar 3 passos. A Bíblia diz em Salmo capítulo 103, verso 23, me perdoem, eu acho que até tenho anotado por aqui, mas a Bíblia diz assim, um versículo que sempre me acompanhou. A Bíblia diz, Deus conhece a nossa estrutura, e Ele se lembra de que nós somos pó. Então, quando Ele vem, vamos dizer assim, aquela carga está sobre você,
vamos dizer assim, parece que muitas vezes a perna treme, mas se Deus permitiu é porque Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que você vai conseguir levar aquilo. Ele nunca colocaria algo, um peso maior, ou permitiria um peso maior do que, vamos dizer assim, você pudesse suportar na caminhada. Mas eu quero ir um pouco mais além aqui. Agora, você observa, por exemplo, Moisés. Quando Deus se achegou a Moisés, Ele disse para Moisés tirar os seus sapatos, por quê? Ele disse, porque o lugar onde estás, vamos dizer, é uma terra santa. Mas por que aquele lugar havia se tornado santo? Por causa da presença de Deus que estava naquele lugar. Então, a santidade, muito embora diga a Bíblia, sede santo como é santo vosso Pai que está no céu, sede perfeitos, esta perfeição é quando nós entramos em Cristo. Porque se nós buscarmos esta perfeição em nós mesmos, para buscar dignidade para chegar a Deus, nós nunca vamos encontrar, vamos mentir para nós mesmos e acabaremos afugentando o Espírito Santo. Você observa, irmãos, o profeta Isaías disse assim, as nossas justiças, sabemos de cor tudo o que eu estou falando aqui, são o quê? Como trapo de imundície diante de Deus. Mas você encontra também o salmista no Salmo 134 dizendo assim, perto está o Senhor, observe, falando desta aproximação, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, um espírito contristado. Quando você chega diante de Deus e diz, Pai, eu estou em desespero, eu errei de novo. Vamos dizer, eu falei de novo, eu irritei de novo. Perto está o Senhor nesta hora. Agora, se você chega diante de Deus dizendo assim, você pode sim chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu te agradeço tanto, porque eu vejo que aquela velha pedra que eu sempre tropeçava, eu não estou mais tropeçando, tu tens me dado graça, tu tens levantado mais meu pé, tu tens me dado um joelho mais forte. Agora se você chega e diz assim, hoje eu vou orar e Deus vai me ouvir porque eu não tropecei mais naquela pedra, aí é diferente. Aí você está se vangloriando diante de Deus e tirando a honra de Deus, a glória dele. E isso é um pecado. Agora nós observamos, irmãos, indo um pouco mais, quando nós vamos até Marcos, capítulo 2, se não me falha a memória, Jesus contou, ele disse assim, eu não vim chamar os justos, quer dizer, os sãos não precisam de médico. Ele disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Sabe um erro que eu vejo que as pessoas cometem? Nem sou eu para julgar erros, né? Mas no sentido do que estou falando, é que nós pensamos que depois que nós somos batizados, nós não somos mais pecadores. Por um lado, não somos aquele pecador voluntário, nós não somos aquela, vamos dizer, aquela pessoa entregue a isto, mas nós continuamos sendo pecadores, como diz o profeta, eu sou um pecador salvo pela graça. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, se não me falha a memória, ele disse, porque Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, ele usa o termo no tempo presente, dos quais eu sou o principal, ele não disse eu era. Então, nós observamos, irmãos, que como pecadores, nós desfrutamos diferente da oração. Nós chegamos, vamos dizer, lembram do encontro de jovens, quando o pastor Bruno se ajoelhou no chão e se arrastou para imitar o Mefibosete chegando até Davi? Você imagina se ele tivesse vindo de peito estufado para Davi e dizer, o que o senhor quer comigo aqui? O senhor tem algum interesse comigo? Não, ele chegou com a cabeça baixa, rastejando, tudo que Davi podia fazer era pegar na mão dele e o levantar. Você observa, irmãos, vamos um pouquinho mais aqui. Quando o irmão Brana, por exemplo, chegou lá, irmão Saul, lá no bar, vocês lembram disso? Todos os restaurantes fechou naquele dia e o irmão Brana queria comer algo, foi indo, chegou naquele bar. Quando o irmão Brana começou a olhar os pecados daquela mulher, e ele disse, como o Senhor não varre isso da face da terra? Pode você imaginar um homem com o coração conforme o do irmão Brana pensar algo naquilo, para você ver o nível da situação, da condição. Aí Deus veio e chama o irmão Brana para trás da porta e começa a mostrar para o irmão Brana, não mais os pecados dela que ele estava vendo, mas conforme as palavras do próprio irmão Brana, ele viu aquela visão do arco-íris de sangue na terra, vocês lembram? E de quem que eram aquelas nuvens que saía para a presença de Deus? Era do próprio profeta.
Você pode dizer, como isso? Quem sabe ele lembrava quando eu li no telefone nessa última mensagem, ele disse, eu menti, fiz minha esposa mentir. Você observa, irmão, que quando ele olhou que aquela graça vinha sobre ele, tudo que ele podia fazer era encher o seu coração de misericórdia. E ele se voltou para a mulher e disse, até há pouco eu estava te condenando. Mas quando ele olhou para ele e viu que ele mesmo dependia daquele sangue, ó como o quadro mudou de figura. É isso que eu quero dizer nessa noite, sabe, irmão Jair, que nós precisamos olhar para Deus como um Pai cheio de misericórdia, que nós precisamos sim todos os dias disto, desta graça, e como é bom você desfrutar desta graça. Agora você observa, irmãos, se o apóstolo Paulo disse que ele era um pecador, se o profeta e nós, às vezes, irmão Sebastião, nós sofremos por não aceitar que nós somos falhos. Outro dia eu ouvi o pastor Febrônio dizendo aqui, o problema não é que nós somos fracos, o problema é que nós somos muito fortes, demoramos, vamos dizer assim, para se dobrar. Aí é onde que está, irmãos, o problema de você reconhecer as tuas fraquezas. Eu lembro-me de uma certa história que eu ouvi, de um príncipe que queria encontrar uma esposa, e ele chamou ali algumas jovens do local e disse, olha, tal dia eu vou escolher uma esposa. Qual a moça que não ia querer casar com o príncipe, né? E chegaram aquelas moças lá e a reunião foi muito rápida. O príncipe subiu, quem sabe numa plataforma como essa, e disse assim, olha, eu vou dar uma semente para cada uma de vocês, e vocês plantem essa semente, e daqui 3 meses nós vamos nos reunir de novo, e eu vou encontrar entre vocês a escolhida, a minha noiva. Quando passou aqueles 3 meses, irmãos, aquele lugar ficou tão bonito, tão florido, mas tão hipócrita, porque a semente que ele deu era a mesma, sabe, irmão Gilceu, mas ali tinha rosa, tinha margarida, tinha, qual é o outro nome? Copo de leite, não sei o nome das outras flores, era um monte de tipo, e cada moça mais olhando para a sua flor. E dentre essas moças, havia uma moça com um vasinho sem nada dentro, somente terra. Quando o príncipe chegou e olhou aquele lugar, pá, que bonito, tinha umas que tinham que baixar o vaso de flor para poder ver o rosto dela por cima dos ramos. Coisa linda. O príncipe olhou, deu uma olhada e disse, eu já tenho minha escolha. A expectativa foi grande. Aí o príncipe apontou para a moça sem flor. Aí as outras se revoltaram. Não, espera, nós não aceitamos este resultado. Como ela nem flor não tem, como é que você escolhe ela? Ele disse, eu não falei de flor, eu disse que eu ia dar uma semente, que dentro de 3 meses nós iríamos nos reunir, eu ia escolher a esposa. E ele perguntou, você plantou a semente? Ela disse, sim, está aqui a semente. O senhor não faz ideia do quanto eu reguei, o quanto eu cuidei. Eu cheguei a chorar muitas vezes porque eu via que ela não desabrochava. E eu vim do jeito que o senhor falou para mim, vim. Ele disse, é por isso que eu te escolhi, porque você não me mentiu. Você, quem sabe, tem plantado, irmão, a semente da temperança durante toda a tua vida, e tem regado ela, mas ela ainda não germinou, e você não é um hipócrita. Você chega diante de Deus e não olha para o calendário que diz que você já tem 5, 10, 15 anos de crente. Se aquela flor ainda não germinou na beleza da glória do Deus Altíssimo, para produzir frutos reais e permanentes, irmão, é melhor você chegar diante de Deus como essa moça e dizer, Senhor, aqui é as 7 virtudes de um varão perfeito, mas eu ainda estou nessa, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Amém. E aí, irmãos, que eu estou me referindo, que a tua oração vai ter um sabor diferente, tanto para você quanto para Deus. Eu me lembro quando o irmão Brana contou em uma mensagem que ele morava num cômodo pequeno, estava ele e o Billy Paul, o soalho liso, era 2 cômodos só, o profeta estava cansado, em cima da mesa estava um jarro com água, e aí Billy sentiu sede, e o profeta disse, Billy, vai, pegue ali. Ele disse, mas pai, vem comigo. Ele disse, vai, Billy, o pai está cansado, pega, você sabe aonde é. Ele disse, pai, vem comigo, eu quero que o senhor venha comigo. Insistiu, até que o profeta se levantou, pegou a mão do Billy. No primeiro passo havia como que um tapetinho na sala, e o Billy pisou naquele tapete, e o profeta com a sua mão mais forte sustentou o menino. Oh, que lição ele aprendeu naquele dia. Ele chorou e ele disse, ó Deus, oxalá eu possa sempre, vamos dizer, andar com o Senhor.
Um dia o pastor Darcy também me contou que o Abner estava botando um cadalço num sapatinho, e o pastor Darcy observando ele. Lembra disso, pastor? Eu contou numa oração lá na chácara. E ele colocando o cadalço, o Abner ali tentando, e o pastor Darcy estava olhando para ele. De repente ele olhou o pastor Darcy e disse: pai, me ajuda, eu não consigo. O pastor Darcy disse que começou a chorar naquela hora. Sabe, irmãos, é isto que eu estou me referindo. Muitas vezes nós viemos orar e nós não temos palavra, por quê? Deveria ter. Se nós começar a olhar para dentro de nós e dizer muitas vezes: Senhor, o cadarço aqui não está entrando. Vamos dizer, a flor não germinou. Pai, eu sei aonde está a água, eu conheço a casa, mas vem comigo, Pai, não me deixa ir sozinho. Irmão, a oração passa a ter um sabor diferente. Passa a ter um sabor de primeiro amor, passa a ter um sabor de perdão, passa a ter um sabor de graça derramada sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Até quanto tempo ali? Mais uns minutinhos, irmãos, já vamos encerrar por aqui. Mas eu amo ver isso, irmão. Agora, Deus nos quer pecando? Não, não é isso que eu estou me referindo. Mas deixa-me ler uma escritura aqui. Logo nós vamos orar. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, observe. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Desta maneira que eu me refiro, irmãos. Agora, quando nós falamos em pecado, vocês estão tomando a linha do que estou falando. Nós estamos falando sobre coisas grosseiras, né? Nós estamos falando sobre o cotidiano, sobre falhas, as quais muitas vezes o diabo nos vamos dizer assim, nos abaixa, nos puxa para baixo, nos empurra para trás, por assim dizer, e nos tira aquele desejo de orar. O que eu quero dizer é que você precisa converter isso em vamos dizer, combustível para a oração. Amém? Mas eu vou deixar por aqui, o tempo para nós orarmos. E oxalá possa isso ser de ajuda, né, num culto de oração como esse. Eu estava meditando em algo esta semana. Irmãos, para mim, na minha experiência como cristão, nunca, jamais um cristão deveria deixar aquele hábito de orar a Deus no seu lar, no seu quarto, em secreto, pela madrugada, o que for. É diferente, irmãos. Isso te traz um combustível, te traz um ânimo, te traz, vamos dizer assim, vai aos poucos te levando a uma intimidade com Deus, e você vai ver que gradativamente você não vai passar a não se conhecer mais no sentido de isso que nós estamos falando. Vai ter mais força. Aquilo que, vamos dizer assim, era um tormento para você, parece que num piscar de olhos assim, você passou por aquilo e você só segue, como diz Abraão, dando glória ao Senhor. Porque há uma promessa de perfeição para nós, irmãos. Há uma promessa de que nós chegaremos, vamos dizer assim, aquele novo nascimento, aquele selo de Deus. E então nós precisamos buscar estas coisas muito além do que outras naturais, né? Que Deus abençoe a cada um. Eu vou passar ao pastor Daniel. Deus abençoe.